E cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz. Braço forte, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Está sendo aqui conosco para pregar um Deus, um servo bom. E hoje, como canal da Tua Graça, falar com essa família, dos casais que se encontram aqui, vai derramando a Tua graça, derramando o Teu amor. E nós te louvamos, meu Deus, tudo que Ele tem feito como servo, em benefício do Teu reino. Você possa cada vez mais abençoá-lo, dando direção, sabedoria, pelas mãos de Nossa Senhora, guardá-lo e protegê-lo. É com muita alegria que estou aqui para falar de um tema para vocês, que é, na verdade, ele é um aprofundamento, ele é um fim de semana todo. Eu vou falar só numa hora e pouco aqui, um breve resumo, que é um tema sobre autoridade espiritual. Autoridade, a gente conhece a palavra, é diferente de autoritarismo, de poder. Às vezes o autoritarismo é o abuso da autoridade, ou a falta de autoridade. A autoridade, ela vem do latim auctore, é autor, é alguém que está falando que sabe o que está falando, entende o que está falando, é uma autoridade. Então os pais precisam ter autoridade sobre os filhos. Ele tem que saber o que fala para o filho, como fala, aquilo que é correto para a vida do filho, para a formação do filho, para o caráter do filho. Uma mãe, autoridade, é isso, ela não pode ter autoritarismo, ela não pode perder a autoridade. Um dos sintomas de perda de autoridade é grito, desespero. Mãe que grita com o filho está perdendo a autoridade. Pai que grita com o filho, que abusa da autoridade, dá uma pancada, bate no lugar que não pode, está perdendo a autoridade, está abusando, é um excesso, é um poder que não significa autoridade, só porque é grande, entendeu? Só porque supre a casa, abusando da autoridade. Então a autoridade é uma força que vem de dentro de fazer aquilo que é certo. Jesus ensinava com autoridade. Outras traduções falam, ensinava com autoridade, e não como os escribas, aqueles doutores que ensinava a Bíblia para os outros na época, dava curso bíblico das Sagradas Escrituras. Então a autoridade vem dessa autoria. Uma mãe, quando ela é mãe, ela é uma autoridade como mãe. Um pai, quando ele é pai, ele é uma autoridade como pai. Qual o primeiro princípio para ser autoridade espiritual? Oração. Interessante a autoridade espiritual de Jesus. Tem gente que acha que Jesus não precisava rezar. Se a gente quer ter autoridade espiritual, a gente precisa orar, não. Fazia parte da vida espiritual de Jesus o quê? Orar. Jesus já estava orando muitas vezes, né? Muitas noites ele já tinha largado os discípulos e orar. Os discípulos seguiam ele, mas não queriam orar não, só queria seguir ele, na maciota. Lá pelas tantas vezes que Jesus deixou eles e foi orar, um deles resolveu fazer uma pergunta para o Senhor: ensina a gente a rezar. O exemplo, a autoridade de Jesus, ele não estava mandando os discípulos rezar. Não reza. Não adianta você ficar falando, mulher, você tem que rezar, mulher. Mulher, reza. Isso não dá autoridade. Mas se ela ver você rezar, ela vai falar, como é que você reza? Eu quero aprender a rezar. Não adianta o marido ficar com a mulher o marido, reza bem. Você tem que rezar mais. Não, reza para ele ver. A autoridade vem no exemplo. É preciso orar. Se queremos ter autoridade espiritual, não é obrigação, não. É necessidade. Nós precisamos de Deus, nós vamos ser de Deus, vamos deixar que o Espírito nos batize, penetre o nosso ser, por trás, pela frente, receba as nossas emoções, os nossos pensamentos. Muito bem, e agora nós vamos ver alguns requisitos para a gente crescer em autoridade espiritual. Primeiro deles, a gente precisa ter fé em Deus.
Aquela fé que é capaz de entregar tudo a Deus. Uma fé como a de Abraão. Mas nós sabemos que a fé, ela cresce. Se você pegar a vida de Abraão, quando teve fome, Deus mandou ele para a terra de Canaã. Quando teve fome, ele fugiu para o Egito. Chegou lá no Egito, ele mentiu, deu um grande problema. O filho demorou, a mulher dele falou: dorme com a minha escrava. Ele vacilou, dormiu com a escrava. Arrumou o Ismael lá, deu problema, Deus falou: manda o Ismael embora. Ele vacilou algumas vezes, mas depois ele se tornou o pai da fé. Então nós vamos, um dos primeiros princípios para se ter autoridade é ter uma fé como a de Abraão. Paulo fala aqui, o segredo da fé é a sinceridade. Segundo passo para se ter autoridade é procurar praticar a justiça, a retidão. E muitas vezes a gente não entende essa justiça de Deus. Paulo fala nas suas cartas que nós somos justificados pela fé. Quando a gente tem fé e ora, nós recebemos a justificação. Então já é um casamento: oração e fé, justificação. Nós temos que buscar a justiça cumprida. Acrescentar a fé, na Romanos 5 fala, acrescentar a fé é o que? A esperança. Acrescentar a fidelidade, a brandura, o amor, a bondade, as virtudes. Tem que ser acrescentada à fé. Às vezes vem os problemas, vem as situações, e eu começo a ter mais autodomínio, tempero, e não me desajusta mais. Muito bem, então nós precisamos vir 2 pontos, nós precisamos ter 3 até, nós precisamos de oração, nós precisamos de fé, e nós precisamos de retidão. Mas a retidão é o resultado da oração e da fé. Se eu não exercitar a oração e a fé, eu não chego à retidão. Ao favor imerecido, quando eu não dou conta, ao favor imerecido, se eu cair, perdão, misericórdia, Deus me ajuste de novo, mas eu também tenho que buscar cumprir, não ficar caindo. Muito bem. Outro ponto muito importante para a gente crescer em autoridade espiritual é ter um relacionamento correto com Deus e com os irmãos. Não basta rezar, tem que rezar da maneira certa. Não basta estar com os irmãos, é preciso estar amando os irmãos da maneira correta. Como é que é o relacionamento correto? É aquele relacionamento que me leva para o amor. Se eu começar, quando estiver orando, amar mais a Deus, perceber que Deus está se importando comigo, eu estou me importando com Ele, eu estou passando a gostar mais de mim, e Deus também está mais satisfeito comigo, eu também estou gostando mais do irmão, e Deus também está feliz comigo porque eu estou amando o irmão. Então, se o meu relacionamento transborda amor, eu estou no caminho certo. Um terceiro aspecto, quarto, já de quinto, é buscar a unção. Buscar o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo. Aspirar. A Bíblia fala que o amor é um empenho, é um esforço. Essa retidão cumprida é um esforço, eu tenho que me esforçar. Agora, eu tenho que me abrir ao poder de Deus, pedir que me unja. Buscar constantemente essa unção. Desejar ser um instrumento do poder do Espírito, ser um canal da graça. Desejar fazer as coisas movido pela força divina. Isso dá autoridade espiritual. E a unção também vem pela oração. Desejo. E a unção, ela é dada para missão, sabia? Ah, meu Deus, me unge que eu vou dormir. Muito difícil. Acabei de falar, ungir para dormir. Só se você tivesse tiver pesadelo, tentação à noite, Senhor, unge minha mente aqui para ser guardada, protegida. Mas realmente a unção é quando você vai, quando você se atira em algum trabalho, alguma missão, você pede o dom de Deus, a presença de Deus para aquilo ser com autoridade, com a força que vem do alto. Você clama a unção. E outro ponto muito importante para a gente ter autoridade espiritual é se abrir à visão. Visão. E a visão também vem na oração. O que é a visão? Pessoa de visão, pessoa que enxerga mais longe, não é? Enxerga para frente, pensa na frente. Visão
é aquele sonho que Deus coloca no meu coração com relação ao futuro. É o projeto para o meu futuro, para a minha família, para casa. É o sonho que Deus me coloca na minha vocação, no meu chamado. Então é o desejo que arde no coração. O combustível do cristão é o sonho, é a visão. Quando você assume uma coordenação, você começa a sonhar, vamos fazer isso, vamos fazer esse curso, o pessoal vão formar aqui. O coordenador, se ele não sonha, ia entregar o cargo, ia ficar, ai meu Deus do céu, estou doido de enterrar, para quem que eu vou entregar essa coordenação? Ai meu Deus do céu, para que eu aceitei? Esse é o coordenador sem visão. Não tem planos, não tem sonhos. Então você está na igreja administrando rotina, você está entendendo? Administrando a mesmice ou cachorrada, porque uma igreja sem visão é só briga. Quando você vê uma pessoa que tem sonhos, você fala, eu vou pescar. E você dá ideia, a pessoa aceita, você projeta, ela aceita, você começa a participar do sonho, aquilo vai embora. Então isso traz autoridade espiritual. Esses são os princípios básicos para a gente ter autoridade, crescer. Então vamos para o primeiro, imprescindível? Oração. É preciso buscar a fé. Uma fé como a de Abraão. Depois eu preciso de retidão. Através dessa fé e da oração, eu procurar a justificação, o perdão imerecido, a graça. E vencendo, então, relacionamento correto. Amor e obediência. Jesus obedeceu o Pai até a morte de cruz. Pai, passa de mim esse caso. Só o relacionamento de Jesus com o Pai. Se tiver possível, passa de mim essa hora. Quando Jesus percebeu na sua humanidade que ia para a cruz, você ficou feio, ficou angustiado. Pensar que vai morrer é a coisa mais terrível para o homem. E ele dizia, Pai, passa de mim essa hora, mas seja feita a tua. E buscar. Qual o outro ali? Outro. A unção e a visão. Se cultivarmos esses valores, a nossa autoridade vai dar passos largos. Ter os sonhos de Deus, buscar a força de Deus, buscar o amor, praticar o amor, buscar o dom, a justiça imerecida quando falhar, fracassar. É isso? Relacionar correto, ter uma fé, exercitar a fé sincera, colocar diante de Deus a fé. Tudo em oração. Amém? Então vamos orar um pouquinho. Fechar o olho agora. Se quiser ficar de pé, pode. Se quiser ficar sentado, pode também. Senhor Deus e Pai, eu partilhei a Tua palavra aqui, Senhor, com os meus irmãos. Eu falei da autoridade espiritual, dessa autoridade que vem pela prática cristã, especialmente pela vida de oração. Derrama, Senhor, a Tua graça na vida de cada irmão e irmã aqui, Senhor, de modo que eles possam cultivar essas virtudes tão importantes para crescermos em autoridade. Que eles tenham sempre fé para Te buscar nos desajustes. Para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em Ti. Tu és Pedro